Olá, como vai você? Hoje eu quero conversar um pouco com você sobre algo que Deus falou no meu coração alguns anos atrás, mas que ainda continua falando muito comigo. E eu quero começar dizendo que há uns anos, bastante tempo atrás, talvez uns 15 anos ou 20, eu estava me preparando para falar num congresso da APEC. Eu me senti bastante honrada com aquele convite, fiquei muito contente. Eu ainda era jovem, mas Deus já tinha me proporcionado algumas experiências muito maravilhosas com crianças pequenas. Então, eu decidi que eu ia aceitar aquele convite. Foi um desafio grande, na hora eu só pensei na honra, esqueci da parte difícil. Os dias foram se aproximando para aquele congresso e eu estava me preparando, e um dia eu me enchi de medo. E eu fiquei pensando, meu Deus, como? Como eu vou poder falar para aquelas pessoas que possivelmente têm muito mais experiências do que eu? Como eu vou falar para aquelas pessoas que possivelmente têm muito mais cultura e mais dinheiro do que eu? Eu me enchi de preocupações. E naqueles dias eu estava fazendo meu tempo com Deus, minha devocional, no livro do Êxodo, no capítulo 3. Com certeza você já contou história sobre essa história. Talvez você já tenha lido muitas vezes, visto até os filmes e desenhos que contam essa mesma história tão famosa de Moisés. Moisés estava servindo o sogro dele por 40 anos e um dia ele estava subindo com as ovelhas do seu sogro e ele viu uma sarça pegando fogo, mas nunca virava cinza, continuava fogo por muito tempo. E ali Deus então falou com Moisés. E ele disse para Moisés que estava dando uma tarefa grande para ele. Moisés percebeu quão grande era aquela tarefa. Igual a gente também. Muitas vezes nós percebemos, Senhor, essa tarefa é muito grande. É um passo maior que as minhas pernas. Mas nós sabemos que podemos olhar para o Senhor. Moisés então falou para Deus, Deus, eu não vou, eu sou a pessoa errada, acho que o Senhor cometeu um engano, eu não sou essa pessoa que o Senhor está pensando que eu sou. Eu gosto muito do capítulo 13, versículo 11 e 12, onde Deus dá a resposta para Moisés. Quando Moisés disse, eu não sou a pessoa certa, chama outra pessoa. E ele disse, eu tenho problema na fala. E ele foi colocando as dificuldades que ele tinha. E Deus falou para ele algo que falou muito ao meu coração. Na verdade, fala até o dia de hoje. A resposta de Deus para Moisés, se fosse eu, seria, Moisés, você foi preparado para este momento. Você tem esses recursos, você tem essas habilidades. Muitas vezes é assim que nós aconselhamos as pessoas que vêm até nós pedir conselho sobre algo difícil para fazer. Mas essa não foi a palavra de Deus. O que Deus falou para Moisés foi, eu sou, estará com você. Ele mesmo, Deus, estaria com Moisés. E eu entendo Deus falando isso para você, falando para mim, nesses dias também. Quando nós percebemos que a tarefa é grande demais para nós, Deus está dizendo para mim e para você, eu estou com você, sou eu que faço. Na verdade, você apenas está me representando. E aquilo me encheu de coragem. E até hoje, quando eu fico acovardada em muitas situações, eu me lembro, Senhor, eu vou, porque o Senhor é que vai fazer, porque o Senhor está comigo. Isso já foi algo tão grande na minha vida. E eu comecei naquele dia a pensar, quem é este Moisés? Como, apesar do medo, das dificuldades, Moisés teve coragem de deixar tudo e seguir e obedecer o que Deus falou. E ele foi por tanto tempo ouvindo tantas reclamações. O que sustentou Moisés? Como Moisés conheceu o Senhor Deus, o soberano e único Deus? Então eu voltei algumas páginas na minha Bíblia e eu vi que em Êxodo, um capítulo antes, conta para nós como foi que Moisés veio. Uma história que com certeza você também já conhece, mas eu quero que a gente lembre junto. E eu entendi ao ler esse texto do capítulo 2 de Êxodo, quem era Moisés e que atrás de Moisés Deus havia
chamado outras pessoas para ajudar Moisés a entender quem é esse Deus. E especialmente nós vemos com muita clareza uma mulher, Joquebede, que era a própria mãe de Moisés. E para mim, Joquebede passou a ser um exemplo de educadora. Claro que pode ser de educador também, porque não importa se é homem ou mulher, se você teme o Deus Todo-Poderoso, se você tem Jesus como seu Salvador, você também pode aprender com o exemplo dessa mulher. Então vamos começar olhando esse capítulo 2 de Êxodo. No início do capítulo, conta para nós algo que estava acontecendo com o povo de Israel. O que estava acontecendo com eles? Por muito tempo, o povo de Israel morou ali no Egito por causa de José, que José tinha sido o governador do Egito e trouxe a sua família para lá por causa da fome que estava na terra. E as gerações ficaram ali e não foram embora, não voltaram para sua casa depois que acabou aquele tempo de fome. E nem mesmo quando o próprio José morreu. Não, o povo continuou ali. E interessante que Abraão, que veio muito antes de José, muito antes de Moisés, que é chamado de patriarca do povo judeu, Abraão recebeu uma promessa de Deus de que ele teria um filho, porque eles não tinham filhos, ele e Sara não tinham filhos. E Deus falou para ele, olha, eu vou te dar uma família que vai ser uma nação. E esse povo tem a responsabilidade de falar para o mundo sobre o meu amor. Mas haverá um tempo que esse povo vai viver como escravo por 4 gerações em uma terra estranha. E depois dessas 4 gerações, finalmente, eu vou mandar o libertador. Nós não sabemos, porque a Bíblia não deixa claro para nós, mas é bem possível que o diabo, Satanás, o inimigo de Deus, que se lembrou dessa promessa, tenha pensado naqueles dias de Joquebede, que estava para nascer o bebê Moisés, é possível que fosse nascer ali o libertador, o próprio Salvador, o Filho do Deus vivo. Não foi Jesus que nasceu naquela época, mas foi um libertador daquele povo. E Satanás odeia os libertadores, aqueles que vêm falar sobre a realidade do amor de Deus e como podemos ser livres do castigo do pecado. Naqueles dias, passado aquelas 4 gerações, cerca de 450 anos depois que o povo judeu estava naquele lugar, o que aconteceu? Faraó ficou enfurecido. Ele pensou, esse povo está crescendo demais aqui na minha terra. Eles estão ficando fortes e eles podem lutar contra nós e tomar a terra de nós. Com certeza foi o próprio diabo que colocou aquilo na cabeça de Faraó. E Faraó então deu uma ordem assassina de que se matasse os meninos. Se fosse nos dias de hoje, que as mulheres, as meninas são tão guerreiras, provavelmente elas também receberiam essa ordem, essa condenação. Mas naqueles dias, apenas os homens eram os guerreiros. Então Faraó deu essa ordem para que os meninos fossem mortos. Muitas mulheres estavam grávidas naquela época. O povo não era pequeno, eram milhares de pessoas. E havia essa preocupação no coração de cada um. O meu filhinho vai morrer. Você já percebeu que em todas as épocas da história da humanidade, as crianças são as maiores vítimas do diabo? Satanás tem muito medo do que Deus pode fazer na vida das crianças e através da vida das crianças. Na infância que a gente tem maior facilidade de acreditar no amor de Deus, de entender que Deus é Senhor, saber que Ele ama de verdade. As crianças acreditam com muita sinceridade. Infelizmente, a gente percebe diferentes maneiras de Satanás agir, matando essa infância na criança. Às vezes mata a própria criança, através do aborto, através de assassinatos. É o próprio Satanás agindo. Mas também existem outras formas que ele faz. A gente poderia pensar em muitas, mas só para resumir, as mídias sociais que fazem com que a criança cresça mais cedo, ou não ame ao Senhor, não creia no poder de Deus. Filmes, jogos, desenhos, propagandas,
trazem muito cedo a malícia, a lascívia para o coração, a incredulidade, a maldade para o coração das crianças. E nós precisamos entender que isso são formas do inimigo matar as nossas crianças. Pode prestar atenção e você verá isso. Então a gente percebe que ali em Êxodo capítulo 1 fala sobre esse assassino. Fala sobre Faraó que mandou matar todos os meninos dos hebreus. E assim aconteceu, e foi um tempo de muita tristeza. Uma daquelas mulheres era Joquebede, e o capítulo 2 começa falando para nós que havia uma família, um jovem, um homem, uma moça, uma mulher. Eles se casaram e eles eram pessoas da mesma tribo. Isso já deve ensinar algo para nós. É tão difícil o casamento, o relacionamento de pessoas, em especial do casal, é muito difícil. E quanto mais diferenças nós temos, mais difícil se torna. E se eu vou me casar com uma pessoa que não crê no mesmo Deus, não crê na Bíblia, quando nós formos educar os nossos filhos, quando formos resolver as nossas situações, qual vai ser o ponto de partida? Se um acredita em Deus e outro não, como nós vamos decidir? Então nós temos que nos lembrar o quanto isso é importante, que os dois amem o Senhor de todo o coração. Então o capítulo inicia dizendo que aqueles dois formaram uma família e eles eram da mesma tribo. No versículo 2 diz para nós que Joquebede engravidou e ela teve um filho. Na verdade, ela já era o terceiro filho dela, porque a história já quer chegar em Moisés. Joquebede era casada com um homem chamado Arão. E eles tiveram primeiro uma filhinha chamada Miriam, ou Miriam, e tiveram depois um filhinho chamado Arão. E então ela estava nessa época do rei assassinando o faraó, mandando matar todas as crianças. Era a época que ela estava grávida de Moisés. E quando Moisés nasceu, ela pegou aquele bebê e ela viu que ele era bonito. O texto bíblico diz isso, você pode conferir. Êxodo capítulo 2, versículo 2. Ela viu que o seu filho era bonito. Agora, eu pergunto para você, qual mãe não percebe a beleza do seu filho? Qual mãe não ama seu filho, apesar dele nascer às vezes antes da hora? Aí ele nasce muito pequeno, muito magrinho, ele não nasce ainda com o corpinho completo. Por mais feinho que seja o seu filho, a gente pode, como mãe, ter consciência de que ele não é bonito fisicamente, mas nós o amamos tanto que aos nossos olhos ele é bonito. Existe uma outra forma natural de nós falarmos da beleza dos nossos filhos, das nossas crianças. Nós podemos olhar as crianças à nossa volta, seja em casa, na vizinhança, nas escolas, na igreja. Olhar para aquela criança e o nosso olhar natural faz o julgamento. Se ela é bonita, se ela é feia, se ela é grossa, se ela é educada, se ela está gordinha demais, magrinha demais. Nós fazemos esses julgamentos. Qualquer pessoa consegue ver e falar sobre a beleza ou não de uma criança. Essa é a visão natural. Qualquer um consegue ter essa visão e fazer esses julgamentos. Certos ou errados nós fazemos. Mas há uma forma maravilhosa, um olhar diferente. E esse olhar só pode vir através de Deus. E Deus fez com que Joquebede visse a beleza daquele menino como uma promessa. Alguém que poderia ser instrumento nas mãos do próprio Deus. Joquebede viu com os olhos de Deus. Você tem visto com os olhos de Deus? Essa é a primeira lição que Joquebede nos dá. Nós temos que ver a criança com os olhos de Deus. Como está a sua visão? Quando você olha para as crianças, até mesmo quando você olha para as crianças que estão nos noticiários da televisão, da internet, que estão nas ruas das nossas cidades, que estão em outros países ou no nosso país, que são da nossa família, da nossa igreja, você tem olhado para elas com o olhar de Deus? Você olha e pensa, essa criança é muito linda, eu não vou deixar que Satanás mate essa criança. Eu vou fazer o possível para que essa criança possa viver. Quero que essa criança viva.
Esse tem sido o seu olhar de quem olha e pensa, esse menino, essa menina serão servos do Deus vivo, serão libertadores. Eu vou lutar para que essa criança viva. Esse foi o pensamento de Joquebede. E essa é a primeira lição que nós aprendemos através dessa educadora Joquebede. A segunda lição que Joquebede nos dá, a Bíblia nos mostra, é no versículo 3, quando diz o que Joquebede fez para salvar aquele menino. Muitas vezes a gente consegue olhar as crianças e ter esse olhar de Deus e entristecer pelas dificuldades que as crianças têm passado. Mas nós ficamos pensando, mas como eu posso salvar essa criança? Eu não tenho nenhuma condição, eu não tenho dinheiro, eu não tenho estudo, eu não tenho possibilidade nenhuma de ajudar essa criança. E aí, de fato, essas crianças vão morrendo, vão ouvindo a voz do inimigo e vão sendo mortos, assassinados. Mas Joquebede não pensou assim. Se ela tivesse pensado assim, ela teria pensado desta forma. Eu sou mulher, sou escrava, a sociedade em que eu vivo, a mulher não é nem considerada, e como é que eu vou fazer para salvar essa criança? Eu não tenho como salvar essa criança, eu não tenho como sair desse país. Se ela tivesse pensado assim, nós jamais conheceríamos a história de Moisés. Mas o que ela pensou não foi assim, ela pensou o que eu posso fazer. Você já pensou dessa forma? De fato, o mundo é mau, de fato as coisas estão difíceis. De fato, as crianças, não só crianças, todas as pessoas são alvo de morte, da morte que Satanás quer fazê-los afastar do Deus vivo. Mas nós devemos pensar conforme ela pensou. Senhor, o que eu sei fazer? Pense, o que você pode fazer? Quais são as suas habilidades? Quais são os seus talentos? O próprio Senhor Jesus fala para nós nos evangelhos sobre talentos que cada um de nós recebe para servi-lo. Você está guardando os seus para mostrar para ele naquele último dia? Perceba lá nesse texto bíblico o que é que Jesus está dizendo sobre isso. Que perigo é guardar os nossos talentos. Talvez o seu talento seja cozinhar. Você pode cozinhar num acampamento de crianças. Você pode, de alguma forma, levar o lanche para as crianças da igreja ou outras formas de ajudar. E esse é apenas um exemplo. Joquebede pensou, o que eu posso fazer? E ela agiu. Então, a primeira lição é a visão de Joquebede. A segunda é a ação de Joquebede. Ela fez alguma coisa. A Bíblia conta que ela foi ali no rio Nilo, pegou o junco, pegou betume, ela fez um cestinho e ela teceu o cestinho e colocou o seu bebê dentro daquele cestinho. Agora imagina, isso parece uma loucura. Que diferença faz? Colocar o menino no cesto, talvez até o mate antes da hora, porque talvez ele morra afogado, ou talvez tenha crocodilo naquelas águas que vão comê-lo, ou alguém pode encontrar e matar, ou levar para os guardas matá-lo. Ela correu um risco. Nós corremos riscos, sim, é verdade, mas o Senhor coloca no nosso coração esse desejo de agir e essa fé que Ele vai fazer. É Ele que faz, não somos nós. Faz as pequenas coisas. Joquebede fez algo tão pequeno, ela fez aquele cesto. Naquele dia, quando eu estava meditando pela primeira vez, há quase 20 anos atrás, sobre isso, eu fiquei perguntando o que é o cesto para nós, Senhor. Eu nunca antes ou depois ouvi Deus falar comigo de uma forma tão clara. Claro que não audivelmente, mas no meu entendimento, na minha mente, eu entendi Deus dizendo: o cesto é o ensino da minha palavra. Ensina a minha palavra. Tecer um cesto, eu não sei quanto tempo leva para tecer um cestinho, mas eu imagino que leva-se muito tempo. E ensinar a palavra de Deus é algo que você leva muito tempo. É todo dia, é o tempo todo, o máximo que você puder. Dessa forma, você está tecendo o ensino da palavra de Deus na vida dessa criança. Colocar o bebê no cestinho, ela ia colocá-lo no rio Nilo. O rio Nilo tem um simbolismo de mundo.
É como se nós vamos um dia, nós vamos devolver o nosso filho, nós vamos deixar o nosso filho viver no mundo. Não tem como colocá-lo preso dentro de casa o tempo todo. E até dentro de casa, através dos desenhos, através das músicas, pode ser nem música na sua casa, mas uma música que o vizinho está escutando e você escuta na sua casa. É impossível tirar nossos filhos do mundo. Nossos filhos vão e estão no mundo. Mas se aquele cestinho não tiver nenhum furinho, tiver todo tampado, ela pode colocar no Rio Nilo que ele não vai entrar água do Rio Nilo dentro dele. Se nós ensinarmos a palavra de Deus de forma bem feita todos os dias, podem entrar muitos ensinos maus na vida do nosso filho, mas ele não vai ficar naqueles ensinos, porque a palavra de Deus foi tão bem tecida na sua mente, no seu coração, que ele vai ficar firme no Senhor. Nenhuma água do mundo vai entrar no seu coração e na sua mente. É isso que Deus quer que a gente faça, que a gente possa tecer o ensino da palavra de Deus. Primeira lição de Joquebede, visão. A segunda, a ação. A terceira lição que nós aprendemos com essa educadora Joquebede é sobre vigiar. Quando o cestinho estava pronto e a mamãe colocou o bebê no seu cestinho, chamou Miriam, que é a sua filha, levou até o rio Nilo e falou: filha, eu vou colocar o cestinho aqui e você vai ficar vigiando esse seu irmãozinho. Se esconda, você é pequena, é difícil as pessoas te verem. Talvez ela tenha dito algo assim. Claro que não está na Bíblia, isso é imaginação de professor de criança. E ela estava escondidinha até que apareceu alguém para tomar banho naquele lugar. Você se lembra disso? Mas ela estava vigiando. Eu me lembro quando cada uma das minhas filhas foi à escola pela primeira vez. Eu confesso que eu queria ser um mosquitinho para ficar escondida, vendo como minhas filhas seriam tratadas, se elas seriam bem cuidadas, como eu queria vigiá-las o tempo todo, porque eu as amava, eu as amo profundamente. Então o que aconteceu? Eu não podia fazer isso, isso é impossível. Ela tem que ir para a escola, ela tem que ir para outros lugares. A mamãe Joquebede sabia que ela também não poderia ficar vigiando o filhinho, mas ela colocou a Miriam. Eu e você temos muitos filhos mais velhos para colocar para vigiar? Não, e nem é esse o ensino da palavra de Deus. A Bíblia, lá na carta aos Hebreus, logo no início, diz para nós que Deus envia anjos para cuidar dos herdeiros da salvação. Nós cremos que nossos filhos vão herdar a salvação. Nós oramos por isso e nós trabalhamos para isso. Nós oramos a Deus Pai, em nome do Deus Filho, e nós aguardamos a resposta. Jamais orar aos anjos. Mas Deus nos dá essa possibilidade, são muitos e muitos anjos que estão disponíveis para Deus os enviar para nos ajudar. Então nós podemos pedir: Senhor, coloca os teus anjos cuidando dos meus filhos, do meu filho, da minha filha, do meu neto, meu sobrinho, das crianças da igreja, de tantas crianças no mundo. Nós podemos pedir ao Senhor. A primeira lição de Joquebede é a visão, a segunda a ação e a terceira é a oração. Vamos chamar esse vigia de oração, porque é assim que nós vigiamos as crianças. Nós oramos, nós pedimos ao Senhor. Essa é a forma de nós vigiarmos as nossas crianças. Essa, então, é mais uma lição dessa querida educadora. A outra lição, a quarta e última lição de Joquebede para nós, é que ela ficou com esperança, ela tinha expectativa de que algo ia acontecer. Ela fez tão pouco, nós podemos fazer tão pouco. Às vezes parece ridículo o que nós fazemos, é como se fosse uma briga desleal. O diabo é tão forte, tão poderoso, nós somos tão fracos, tão pequenos, mas nós esquecemos que a briga pode ser desleal. A briga pode parecer desleal para nós, mas não é verdade. O nosso Deus é infinitamente mais poderoso que Satanás. Então nós temos sim que ter essa expectativa, essa esperança de que as nossas crianças, nossos adolescentes, talvez até filhos jovens que estão distantes do Senhor, até adultos, que estão fazendo coisas que nós sabemos que desagradam a Deus, nós podemos ter essa vida de vigia, de oração, para que o Senhor os traga para perto dele. Essa deve ser a nossa posição diante do Senhor.
ter essa expectativa. Você tem expectativa, você tem esperança, você confia em Deus, que Ele tem poder para usar o pouquinho que nós temos para transformar em algo milagroso. Joquebede tinha essa esperança, ela tinha essa confiança no Senhor. A gente vê no texto, uma parte bastante conhecida, que a princesa, a filha do faraó, foi tomar banho lá no rio e ela viu aquele cestinho. Eu não sei dizer, nunca vi ninguém ter como provar para nós que a princesa ia tomar banho todos os dias, naquele horário, naquele lugar. Eu não sei se aquela mulher sabia, se Joquebede sabia, eu tenho a impressão de que não, mas ela realmente só confiou. Mas sabendo ou não, isso não faz diferença, porque ela ainda correu outros riscos. O risco da princesa falar, é um menino e é dos hebreus, leva para o meu pai matar, ou ela mesma mandar uma das servas afogarem o bebê. Ela correu riscos, mas ela confiou no Senhor. Então o que aconteceu? A princesa amou aquele bebê. E ela falou, vou criar esse menino como se fosse meu filho. E ela fez isso. Foi quando Miriam, então, também outro instrumento de Deus, veio falar, olha, eu conheço alguém que amamenta, que pode amamentar seu bebê. E então Moisés ficou morando com a sua própria mãe Joquebede por todo o tempo que ele foi amamentado. Talvez 2 anos, talvez 3 anos, 4 anos. Foi um período tão pequeno, mas olha como Joquebede aproveitou aquele período tão pequeno, seu filho com 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, 4 anos, ela aproveitou para ensinar a palavra de Deus. Quando Moisés foi para o palácio, ele não ouviu mais falar sobre Deus, porque no palácio se ensinava sobre mais de 3 milhões de deuses diferentes, sobre magias que se fazia, sobre astros, leitura de astros, os horóscopos. Foi isso que ele aprendeu. Estevão, o servo do Senhor, ali no livro de Atos, quando ele é morto a pedradas, antes dele ser morto, no discurso dele, ele falou que Moisés foi um homem que aprendeu toda a ciência, como se fosse das melhores universidades do nosso tempo. Então, Moisés não ouviu sobre Deus lá. Mas quando a sarça estava pegando fogo e Deus falou com ele, ele não perguntou, quem é o Senhor, o Deus do fogo? O Deus da natureza? Não, ele sabia que era o único Deus verdadeiro, o Senhor Criador de todas as coisas. Como ele soube disso? Porque ele aprendeu quando ele ainda era tão pequeno. Olha como é importante ensinar a palavra de Deus para as crianças pequenas. E ainda mais, quem cabe num cestinho? Uma criança de 2 anos fica com muita dificuldade quieta dentro de um cesto. Quanto menor for a criança, mais fácil é tecer o cestinho para que ela fique nele. Quanto menor a criança, mais nós devemos começar a ensinar a Bíblia. Desde que está na barriga da mamãe, desde o bebê recém-nascido, desde sempre devemos ensinar a palavra de Deus. É por isso que nós damos tanto valor ao ensino da palavra de Deus para as nossas crianças. Não se engane, não pense que ela é pequena demais e ela não vai entender. Isso não é verdade. Ela é pequena sim. Mas eu gosto muito de uma frase que o pastor Spurgeon escreveu no livro, está escrito no livro, Pescadores de Crianças. Ele diz algo, não exatamente nas palavras que eu vou dizer, mas o que ele quis dizer foi assim: nós podemos não acreditar que uma criança muito pequena consiga entender sobre Deus e a salvação e receber o Senhor Jesus como Salvador. Mas nós nunca podemos duvidar do poder que o Espírito Santo tem de fazer essa criança compreender e receber Jesus como Salvador. E assim também aqueles que têm deficiência mental, que nós pensamos, ele não entende nada. Ele pode não entender, mas Deus é poderoso para fazê-lo entender. Ele entende sim. Comece cedo o ensino da palavra de Deus. Lembrando, por último, das lições de Joquebede. Claro, são lições que Deus nos dá através da vida de Joquebede. A primeira, muda o seu olhar, a visão. A segunda, faça o que você pode fazer. É a ação.
A terceira é a oração. Coloque vigie todo o tempo em oração. E a quarta tem essa expectativa, essa esperança, essa confiança de que Deus é poderoso para salvar as nossas crianças, não só os nossos filhos, mas para salvar as nossas crianças.